Olá, gente! Hoje nós vamos então estar aprendendo sobre lições valiosas no resumo de um dos livros de Elizabeth George, chamado Preocupação, um hábito que pode ser quebrado. Então ela vai estar falando sobre preocupação, um assunto bem relevante. Toda a sociedade humana, toda a população sofre esse mal da preocupação. Por quê? Porque nós estamos sempre achando que nós mesmos podemos resolver todas as situações e também a gente não se sente confortáveis quando as situações são adversas, não é? E elas são contrário àquilo que nós desejamos que seja, né? Elas contrariam então a nossa vontade. E a gente fica ansiosos e ficamos preocupados, querendo solucionar os problemas do nosso jeito, da nossa própria maneira, quando na verdade o que nós deveríamos fazer é entregar nas mãos de Deus, do Criador, porque quando Deus criou a humanidade, Ele criou todas as coisas e Ele colocou então debaixo das suas mãos, do seu controle. Deus sabe todas as coisas, nós não deveríamos estar assim preocupados. Uma frase que eu vi super interessante diz que quando a gente está preocupado é como se a gente fosse um animal ruminante, ou seja, uma vaca, né? Que é um dos animais que a gente conhece, que ela rumina, ela come a comida, ela engole a comida, ela coloca para fora, ela mastiga e ela engole de novo e fica esse processo, não é? Um ciclo vicioso. Acontece assim nas nossas vidas também quando nós somos preocupados demais. A gente está preocupado, a gente não consegue solucionar, a gente não encontra muitas vezes os métodos para solucionar os problemas e acabamos ficando nisso. A gente não dorme direito, a gente acorda mal, o comportamento da gente muda, porque às vezes vem agressividade, porque às vezes vem falta de paciência, devido à preocupação com amanhã, com o que vai acontecer depois, com o que foi que aconteceu ontem. A gente não consegue parar e sossegar a nossa alma, sabendo que o Criador do Universo, Ele sabe todas as coisas. Ele está no comando de tudo e nós precisamos entregar as nossas preocupações nas mãos dele. Às vezes a gente pensa, né, segundo a Elizabeth aqui, então às vezes a gente pensa que nós mesmos que somos o Deus, né, como se fosse um pequeno Deus, aquele que é capaz de resolver todas as coisas, porque a gente tem desejos urgentes, nós não gostamos de esperar um pouco mais, não é? Quando na verdade o esperar é um processo, aquilo que a gente vai passar, até as dificuldades, os problemas que a gente passa nesse percurso, até chegar na nossa resposta final, tudo isso é importante. Sem esse processo não tem crescimento. Então nós precisamos entender que as nossas preocupações, elas são vãs. Nós não temos domínio das coisas. Muitas vezes a gente até soluciona algumas coisas. Nós não devemos também entregar tudo nas mãos de Deus, deixar que Ele resolva coisas que a gente pode resolver. Na verdade, ainda com a ajuda dele, não é? Ele vai dar métodos, ele vai dar possibilidades. E a gente, ao nosso redor, a gente resolve. Mas aquilo que é impossível, que a gente não consegue, aí sim, está nas mãos dele. Tem que deixar, mas sossegar. Não pode ficar procurando maneiras para resolver. Tem que sossegar e esperar no Senhor, que Ele sabe a maneira certa de fazer, o momento certo de fazer, e nós precisamos confiar no Senhor. Até uma mãe, por exemplo, ela fica achando que o filho é dela, não é aquela possessividade, o filho é meu, e já aconteceu isso comigo, não é? De achar que o filho saiu de casa e agora o que é que eu vou fazer? Até que um dia eu, por exemplo, já passei por essa experiência de dizer: Senhor, os meus olhos não enxergam o meu filho depois que ele sai de casa, não é? A gente se preocupa com os filhos quando eles são pequenininhos, porque eles, antes de comer, a gente tem que dar comida para ele primeiro, e eles têm que ficar ali na barra da saia da gente. Aí depois, quando eles ficam adolescentes, que eles não querem mais ficar debaixo da barra da saia da gente, que eles vão mais longe, a gente agora se preocupa para onde ele vai, com quem ele está, o que ele está fazendo. Tudo isso são coisas que angustiam a alma, que tiram o sono, e a gente precisa sossegar no Senhor em todos os aspectos, porque tem até um corinho do Logos que diz assim, não é? E o teu trabalho é descansar em mim, tenha sobre si um só cuidado, qualquer que seja. Então, esse hino do Logos, ele expressa bem isso. A gente tem que entregar todos os cuidados nas mãos do Senhor, porque o nosso trabalho é só descansar nele, e tudo Ele fará por nós. Precisamos sossegar no Senhor. A gente tem que parar com isso, de achar que as coisas são nossas, e agarrar as coisas, e não querer se desfazer das coisas, porque a gente acumula e fica tão volumoso, não é, aquele número de coisas que a gente acumula na terra, que saco de Papai Noel nenhum cabe essas coisas dentro, e aí é difícil carregar. Sabe, conta-se uma história de um homem e disse assim para Deus, né? Uma historinha só. Diz assim para Deus: Deus, eu gostaria muito de subir aquele monte, mas
mas sabe, como é que eu vou conseguir subir aquele monte? Porque eu tenho uma pedra para levar até aquele monte. Aí Deus disse, então segura esse carrinho de mão, coloca essa pedra dentro e como tem uma rodinha vai facilitar, vai empurrando o carrinho de mão, você vai chegar lá em cima. No caminho aquele homem foi encontrando alguém, você vai para onde? Eu vou lá naquele monte deixar essa pedra. Leva essa minha também, porque eu não tenho um carrinho de mão. Coloca aquela pedra ali. E aí outra pessoa diz, olha que legal, eu estava até querendo subir no monte mesmo, mas hoje eu estou ocupado. Você pode levar essa pedra para mim? E o homem, tá, coloca aqui no meu carrinho de mão. Quando ele chega lá, no meio da ladeira, ele olha para Deus e diz, Deus, é insuportável, eu não consigo. Tu disse que eu conseguiria subir. Deus disse, eu disse que você conseguiria subir com a sua pedra. Mas você pegou pedras do mundo inteiro para colocar dentro do seu carrinho de mão, como é que você vai dar conta? Então muitas vezes é assim, a gente pega todos os problemas dos amigos, da família, de todo mundo e coloca tudo sobre as nossas costas, sobre o nosso carrinho de mão. Como conseguir andar assim com leveza, com tanto peso, né? Deixa que o Senhor Deus cuide das nossas preocupações, não é? Então, e que cada um cuide um pouco das suas preocupações também. Em alguns momentos na vida, a gente precisa dizer alguns nãos, que é para poder a gente não se acumular tanto, não é? E é isso, gente, a gente precisa entender isso, que não devemos acumular coisas demais para nós, até porque o nosso mundo, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, não moram para sempre aqui. É só um passeio, é só uma estadia, né? Nós somos forasteiros em terra estranha. A nossa terra não é firmada aqui. Nós temos que olhar para as coisas lá do alto, não é? De onde vem o Senhor, e é para lá que nós iremos morar eternamente. Então, precisamos só do básico, não precisamos do mundo inteiro. E ainda tem um outro porém. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, o verso 25, diz assim, não é? Não andeis preocupados com a sua vida, com respeito ao que você vai comer, beber ou vestir. Então Mateus, na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, o verso 25, vai dizer uma ordem, tá dizendo, não andeis ansiosos. Não tá, aqui em Mateus, a palavra de Deus, ela não está dizendo pra gente, tá dando uma dica, tá dando um conselho, tá dando uma informação, não. Está dando uma ordem, dizendo, não andeis ansiosos. Veja os pássaros, vejam as borboletas, vejam as flores, vejam as árvores. E tem tudo, o Senhor Deus cuida com todo carinho, todo cuidado. Como não cuidaria do homem, do ser humano que é feito à imagem e semelhança dele? Olha como nós temos uma fé pequena. Nós queremos trazer tudo para os nossos próprios braços para resolver, quando a gente sabe que nós não somos capazes e quando a gente conhece o grande poder do Altíssimo, o Criador do mundo, do universo. Ele sim, ele pode. A gente precisa então quebrar esse hábito, aquela coisa costumeira de ficar se preocupando. Todo dia a gente se preocupa, né? A tendência da mulher é já tirar a carne do congelador de noite, porque de manhã ela já tem que deixar a carne mais ou menos preparada. A gente não sabe se vai acordar de manhã, não é? A gente precisa deixar que cada dia siga o seu próprio dia, o seu próprio mal vai acontecer em todo dia. E nós nunca estaremos completamente livres de problemas, de situação. Porque na Terra, enquanto tiver ser humano, vai ter pessoas sofrendo, vai ter pobre, vai ter problemas, porque o pecado jaz do maligno. E a partir da queda de Adão e Eva, o pecado trouxe todas essas coisas ruins para a Terra. Então nós não podemos fugir das coisas que são ruins. Não podemos só querer que as coisas sejam boas para nós. Segundo Jó, vocês lembram? Jó disse, eu vim nu e nu voltarei, né? Eu vim do pó, para o pó voltarei. Jó, ele aceitava viver a vida do jeito que Deus quisesse que ele vivesse. Porque ele estava sempre ali vivendo o dia a dia, e não o dia de amanhã, o dia de ontem. Então, nós precisamos também ser assim, tá bom? Então, Elizabeth George, um dos livros dela, maravilhoso, Preocupação, um hábito que pode sim ser quebrado com a ajuda de Deus. Nós podemos sim mudar esse comportamento de preocupação. Entreguemos nas mãos do Criador. Na próxima segunda-feira, venham me visitar e nós teremos então um resumo de um outro livro. Você vai amar, vem!